dia, bom sábado a todos. O salmista já diz, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então esse é um momento de muita alegria para todos nós, porque nós estamos desfrutando de saúde, né? Física, mental e eu tenho certeza também da espiritual, porque nós estamos aqui. Lá em Salmos 107, Deus salva de todas as tribulações. Ele nos diz assim, ó, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu louvo a Deus pelas misericórdias deles, que se renovam a cada manhã em nossas vidas. E é com esse pensamento que a Bárbara vai fazer uma oração para que nós possamos começar o nosso culto desta manhã. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por mais um sábado que nos deste. Estamos aqui, ó Pai, para te agradecer pela semana, por tudo que tem feito por nós. Senhor, aceite este culto de adoração a Ti, que o Senhor se faça presente aqui neste lugar. Traga aqueles que estão a caminho, guardados e protegidos por Ti. Nós pedimos que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, para que nós possamos dar início ao nosso louvor, enquanto meu esposo coloca ali, nós vamos também nos colocar de pé. Louvamos a Deus porque nós oramos por essa bênção aqui, a Patrícia, e hoje ela se encontra aqui conosco, né? Ainda está se recuperando, mas tudo para a honra e glória de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Nossa declaração, né? Ó Deus de amor. Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Das nações em louvor. És tu, Senhor, o poderoso.
de harmonia, lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tumba fria, neste dia descansou. És bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo, memorial da redenção. Bom, nesse momento nós vamos fazer um momento da oração intercessória. Nós estamos com alguns dos nossos irmãos. Nós estamos com a irmã Maria Aparecida internada, né? Ela está com Covid, mas o estado dela é estável. Nós também estamos com a nossa irmã Gísela, que necessita e pede muito as nossas orações. Nesse momento eu vou pedir que a Patrícia faça essa intercessão. Você pode se ajoelhar? Nós vamos nos ajoelhar. Isso. E pelos outros membros, tá, Patrícia, aqui da igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Amém. eu venho nessa manhã te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Amém. Agradeço a oportunidade de fazer essa oração, pelo fato de estar tão agradecida. Amém. Há 2 semanas atrás, internada, nem sabendo se eu iria viver. E hoje estou aqui, Senhor, para a Tua glória. Amém. A Tua glória, meu Pai. O Senhor está sempre ao nosso lado. Amém. Que o Senhor venha, Senhor, com o mesmo poder que o Senhor manifestou na minha vida, que o Senhor vai ao encontro agora, da Dona Aparecida, dos irmãos da igreja que estão enfermos, Amém. e até mesmo os que não estão, meu Pai. Proteja todos, meu Pai, dessa doença maligna. Meu Deus, eu te peço e te agradeço mais uma vez e entrego a minha vida de todas as pessoas que estão aqui presentes e as que não estão também em suas mãos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Informativo Mundial das Missões. Escolhendo Jesus. E Helena voltava da escola em uma tarde de sábado, quando se lembrou que costumava ir à igreja naquele dia. Ela ia na infância com os pais na igreja adventista, mas depois que eles se separaram, Helena parou de frequentar a congregação. Um desejo incomum de ir à igreja naquele sábado surgiu no seu coração e Helena resolveu dar uma passada lá. Ela foi bem recebida, inclusive por sua antiga professora da escola sabatina, e decidiu voltar no sábado seguinte. Sábado após sábado, ela passou a faltar nas aulas e ir na igreja adventista. Ela se sentia em família. Depois de um mês, sua irmã passou a acompanhá-la. E logo a sua mãe começou a ir também na igreja. A frequência das 3 na igreja diminuiu por um certo tempo, mas logo alguém convidou Helena para ajudar na sonoplastia. E Helena voltou a frequentar normalmente a igreja, e a sua mãe e sua irmã a acompanharam de novo. Certo sábado, após uma santa ceia, a mãe perguntou a Helena: "Você quer ser batizada?" E Helena disse que sim, e depois de participar de uma classe de estudo da Bíblia, ela foi batizada. E Helena nunca mais foi à escola aos sábados. A sua mãe explicou a crença da filha ao diretor, que autorizou dispensar a estudante daquelas aulas. Depois daquele ano, Helena ouviu falar sobre a escola cristã de Zalkskai, um internato distante de sua cidade. Ela não tinha condições de pagar as mensalidades, mas um irmão da igreja ofereceu ajuda, e hoje Helena estuda naquela escola adventista.
Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a Escola Adventista Zalkskai, na Rússia, a construir seu próprio prédio escolar. Atualmente, os estudantes utilizam salas emprestadas da Universidade Adventista da cidade. Ajude essas crianças. Sejamos liberais. Feliz sábado, irmãos. É uma alegria nós retornarmos à casa de Deus depois de mais um sábado. Feliz sábado, Manuel. Feliz sábado, Marcos. É interessante a gente poder acompanhar essas histórias, né, da carta missionária. Eu não posso deixar de comentar, né? Quando eu ouço essas histórias e vejo essas histórias, né, eu lembro logo do tempo que eu fazia parte do departamento de mordomia, né? E a gente bateu muito na tecla que a nossa fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas, elas fazem a diferença não só de forma local, mas também de forma mundial, né? É através dela que você tem a oportunidade de pregar o Evangelho, né? Não só na sua região, mas de forma mundial, porque a nossa igreja, diferente da maioria das igrejas, ela pensa de uma forma macro, né? Como diz, de uma forma mais ampla, né? A gente não está preocupado só, a gente que fala a igreja, né? A administração da igreja, né? Só com o Rio das Ostras, né? Está preocupado lá na Ucrânia também, né? A gente vê aqui, né? Construir um prédio de 3 andares lá na Ucrânia e um prédio de 2 andares de educação infantil na Rússia. E a gente vê, né, que pessoas estão sendo alcançadas, né, e a mensagem está sendo pregada ao redor de todo mundo, né? Deus seja louvado. Eu não podia deixar de comentar isso, né? Mas, irmão Manuel, vamos ao que nos interessa aqui, né? O que nos foi pedido, né? A diretora da escola sabatina pediu para que nós recapitulássemos a lição da semana. Esse trimestre nós temos estudado sobre o livro de Isaías, né? Consolo para o povo de Deus. Eu gosto muito do livro de Isaías. Mesmo antes de estudar essa lição, é um livro que eu tinha assim um apreço muito grande, porque é um livro messiânico, né? É um livro profético, um livro messiânico que traz assim cenas, descrição de cenas, né, do próprio Jesus ali e de um profeta que viveu muitos anos. Parece que ele estava ali, né, vivenciando, olhando, né, as cenas, né, da época de Jesus, né? Então é um livro que realmente me encanta, né? E esse trimestre a gente está tendo o privilégio de estudar, né, sobre o livro de Isaías, né? Especificamente essa semana estudamos o livro, o capítulo 36 até o 39, né? E fazendo uma breve recapitulação, né, a gente estudou que o rei Acais, né, fez aliança com o reino da Síria, né, para que pudesse ajudá-lo a destruir, né, outros reinos, né, que estavam ali ameaçando. Eu não vou voltar muito para a gente não tomar tempo, mas chega um determinado momento que o reino da Síria, ele vem cobrar essa ajuda, né? Nada é de graça, né, irmãos? Principalmente para aqueles que não temem a Deus, né? E ele vem cobrar. E é dentro desse contexto, dentro desse enredo,
né, que desenvolveu a lição essa semana. Eu queria aí a participação da igreja, o irmão Manuel também vai aqui nos ajudar, né, para a gente destacar aqui os pontos importantes, né, da lição dessa semana, né, irmão Manuel? É verdade. Bem, eu quero, em nome da Igreja do Recanto, estender meu fraterno bom dia todo, feliz sábado, e nós vamos realmente, né, entrar em um assunto que nós temos, né, nas nossas vidas, temos uma história, né, um pouco de Acais, um pouco do rei Ezequias, um pouco do povo daquele tempo passado. Todos nós, como cristãos, temos nossos altos e baixos, isso é verdade. Mas temos que entender que não podemos abrir concessão com o mundo e nem com as pessoas que não é que jogam no nosso time, dizendo assim. E aqui nós vamos entender, eu não sei se vocês observaram, na introdução da lição, que tem uma história, né? Um homem magro caminhando com seu filho, né? Uma outra pessoa carregando alguns pertences, e um outro episódio que era um carro de boi, né? Uma carroça, e seus bois bem debilitados, né? Aí nós vemos assim, uma história, né, que parece, né, irmão Marco, que aquelas pessoas, nenhum deles eram muito bem favorecidos. Quando nós olhamos aqui no rodapé da lição, nós vimos um rei sentado em um trono, sem rival, né, sem medo, tranquilo, e ele via nesse cenário que eles tinham, os despojos que eles pegaram da cidade da Quis. Bem, aí nós vamos ver o seguinte, né? Cá embaixo no rodapé vem perguntando, essa história tem algo a ver com os professos do povo de Deus? Interessante que essa história, né, de Senaqueribe, tudo que ele conquistou, hoje está no Museu Britânico, né? Está lá a mostra do que foi o rei Senaqueribe, que ele conquistou, não passou de uma história que está no museu. E a sua história? E a minha história? A fama, o poder, né? A ostentação, tudo passa. E o que sobe nessa história, Marco? Eu achei interessante isso que o Manuel falou, né? Porque a história, ela confirma a Bíblia. Olha só que coisa interessante, né, irmão? Às vezes os incrédulos ficam olhando, será que isso realmente aconteceu? Exatamente. Né? Talvez tentando minar a nossa fé, né? A fé daqueles que creem na palavra de Deus. Mas quando a gente vê achados desses, né, arqueológicos, né, lá no museu, né, Museu Britânico, como o Manuel falou, isso aí só fortalece, né, só enriquece a nossa confiança, né, na palavra de Deus, né? Porque são achados, né, que confirmam isso aqui, a história bíblica. Está lá no museu, irmãos. Esse é só um exemplo, mas temos vários outros aí, né? Quem vê aí a TV Novo Tempo, né, ali, o programa Evidências, né, a gente percebe ali que aos poucos, né, algumas coisas também estão sendo descobertas que confirmam aquilo que a Bíblia já diz há muito tempo. Você está entendendo? Então, isso aí é muito interessante, irmãos. Mas a parte do domingo falou de amarras. Como eu falei, como o rei Acais, ele fez esse acordo ali com o rei da Síria, ficou meio que amarrado, né? E a gente vê aqui o filho dele, o rei Ezequias, tentando desamarrar, né? Tirar essas amarras, né? E o que ele fez aqui, irmão Manuel? O que o rei Ezequias, lá em 2 Crônicas 32, 1-8, fala o que o rei Ezequias fez, qual a atitude que ele tomou para tirar essas amarras, né? Para tirar essa dependência, né, do rei Senaqueribe e passar agora a confiar somente no Deus do céu. O que ele fez? Quem quer ajudar aí a mim, irmão Manuel? Quem lembra o que o rei fez? Parou com uma revolta, uma rebelião. Na verdade, ele tinha o domínio do pai, de Senaqueribe. Como Senaqueribe morreu, e bom, provavelmente agora o reino está mais fraco, vou me fortalecer, me armar e quem sabe me livrar do jugo da Síria. Esse foi, quem sabe, o pensamento de Ezequias.
o irmão falou ali, ele se armou, né? Ele fortificou os muros, né? Os versículos bíblicos falam. Além disso, mais o que ele fez? Que foi o mais importante. Diferente do pai dele, o rei Acaz. O que ele fez diferente? Aquilo que o pai construiu, ele destruiu. Ele orou a Deus, ele buscou a Deus. Né? Ele fez uma reforma espiritual. Né? Isso aí foi o mais importante, né? Bem diferente do seu pai, né? Aí eu começo a refletir em algumas coisas, né? Muitas das vezes a gente talvez alguém possa usar a desculpa, que meu pai era assim, né? Que meu pai era assado, que meu pai andava por caminho, então por isso eu faço isso também. E aqui a gente vê um exemplo totalmente contrário, irmãos. Um filho, né, de um rei, que não fazia a vontade de Deus, que buscava um caminho contrário daquilo que Deus planejava, agora ele fazendo totalmente diferente. Não é porque meu pai fez que eu tenho que fazer também. Muito pelo contrário, a gente vê aqui que ele passou a buscar, né, a Deus através do profeta Isaías, né? Marco, eu queria fazer um comentário aqui interessante. Nessa situação, o rei Ezequias, ele se preparou espiritualmente. E quando um líder se prepara, evidentemente, ele neutraliza o poder do maligno e fortalece o poder de Deus. Essa é a grande realidade. E aqui vem dizer o seguinte: se Ezequias realmente confiava no Deus verdadeiro, precisaria dele fazer esse esforço, né? Ele tapou as fontes das águas para que os inimigos não se apossassem, né? Restaurou os muros, né? E fez torres. Isso dava a entender que Ezequias estava duvidando do poder de Deus. O que vocês acham? Pergunto para a gente entender melhor isso aí. O que você acha, irmão Rafael? Assim como Deus, a gente ora a Deus, né? Ele nos ajudar, cabe a gente fazer a nossa parte também. A pessoa fala, como eu vou deixar na mão de Deus, o trabalho, qualquer coisa. Quando está doente também, a gente ora a Deus, mas não toma medicamento, não procura do médico. Tem que ser um conjunto, né? Sempre. A Bíblia ensina isso, exatamente. Olha só, a lição que traz para mim e para você é o seguinte: Deus, Ele é um Deus poderoso. Só que eu não posso orar e dormir com a minha casa aberta. Eu estou afrontando o próprio Deus, né? Eu faço a minha parte. Então, querido, se a gente está doente, ora a Deus, mas vai no médico. Você está sem um emprego, ora a Deus, mas vai em busca, olha em currículo. Então, querido, Ezequias, ele teve essa atitude de um bom líder, e isso funcionou. Me parece, né, Marco, que foi o momento que Ezequias estava assim, mais próximo, apesar dele ter os seus altos e baixos, como todos nós temos como seres humanos, mas dá a entender que naquele momento ele estava ali buscando, né, preparando o povo realmente para se conscientizar que era o Deus verdadeiro. Sim, essa pergunta é muito boa. A gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta ficar só clamando a Deus e nós ficarmos de braços cruzados. Esse ano eu quero ganhar uma alma para Deus, vamos trazer para o campo espiritual. E ficar sentado na minha casa, não estudar a lição da escola sabatina, não estudar a Bíblia, não fazer alguma coisa para que Deus ele possa, ele agir também, porque a parte de Deus com certeza ele vai fazer. Muitas das vezes a gente falta fazer a nossa parte, mas depois desse episódio, meu irmão, o rei Senaqueribe, ele manda o seu servo aí, Rabsaque, que ele fosse até ao rei de Judá, para que pudesse intimidar eles, A história bíblica, ela conta que os assírios eram um povo muito brutal, a gente conta a história aqui mais ou menos no cenário de leveza, é muito legal contar a história, mas a realidade para quem estava vivendo naquela época mesmo, o povo de Judá ali, era que eles estavam enfrentando um povo que era soberano militarmente,
naquela época, e era um povo muito cruel, muito brutal, né? Eles tomavam as cidades, né? Eles matavam as pessoas, muitas das vezes torturavam, né? E se a gente for olhar do ponto de vista humano, Judá não tinha chance nenhuma, porque eles eram muito mais fortes, não só em número, mas também em poder bélico, né? Em poder, né? de guerrear, né? Então ele manda o seu servo ali, Rabsaque, para intimidar Judá, e ele começa a falar algumas coisas. Qual foi alguma das coisas que ele começou a levantar ali? Ele botou uma pressão psicológica, né? Porque ele disse que aquele povo iria tomar suas próprias urinas e comer os seus próprios excrementos, né? Porque ele já tinha visto lá naquele seco de Samaria a fome que existiu. Ele imaginou, bem, isso aconteceu lá e agora vai acontecer aqui também. Interessante, né? Agora, Marco, e para todos os nossos irmãos aqui, vamos entender por que o exército assírio era tão poderoso e o exército de Judá era medíocre ou até muito pequeno. A lição é a seguinte: Deus permitia que o povo de Israel não tivesse uma força militar tão grande, porque para eles não se apossar do poder humano, esquecer do poder de Deus. Então é o seguinte, essa questão do povo de Israel não ser forte em guerras e não ter um exército tão poderoso, mostrando que o comandante do povo de Deus era quem? O próprio Deus, né? Por quê? Porque se Israel fosse como, no caso, os assírios, né? Ficava na cabeça deles, quem iria vencer os problemas não era o poder de Deus, mas sim o seu poder militarístico, né? E Deus deu essa prova para ele, para entender que quem comanda é Deus. Sim, e foi exatamente nesse ponto aí que o rei da Síria, talvez Rabsaque, ele se deu mal, né? Porque ele começa a levantar alguns pontos aqui que realmente, a lição até coloca, eram parcialmente verdadeiros, né? Que eles não podiam confiar no Egito, né? Que eles não podiam confiar no próprio Deus, porque o próprio Ezequias, né, tinha ofendido, né, removendo os lugares altos, né, e mandado adorar no altar de Jerusalém, né? Então o próprio rei Ezequias tinha feito algo que tinha desagradado a Deus. Então ele usou esses, como o irmão falou, né, algo psicológico, né? A lição fala de propaganda, né? E olha que ele não levantou uma espada, ele só começou a usar o argumento, né? Só que ele se esqueceu que aqueles deuses que eles tinham derrotado das outras nações pagãs não era o mesmo Deus de Israel. O Deus de Israel é diferente. Ele estava enfrentando um Deus diferente. Na mente do povo, Ezequias estava fazendo uma reforma em Israel, tirando os altos que seu pai havia edificado para adorar os deuses pagãos. E uma vez que ele remove esses postes e esses lugares de culto, de adoração, é provável que ele tentado, Ezequias, o rei, tenha insultado para ver se o povo desanimava, o povo enfraquecia e se entregava para não haver guerra, né? Ele trabalhava o psicológico das pessoas, né? Ele minava a resistência primeiro na cabeça, na mente, para depois agir belicamente. Marco, o que nós entendemos que a guerra ela não vem de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Nós tivemos uma lição que o autor, né, um dos autores Nobel da Paz, ele foi o que fabricou o dinamite, né? Então, para entender assim, o que nós entendemos que a paz, né, ela vem de dentro para fora. E ali, o que nós observamos, que quando Ezequias ele se encontrou assim meio encurralado, o profeta Isaías chegou para ele e falou o que para ele, Marco? Olha, você não teme, né? Fica firme, porque Deus vai lutar por vocês. Aí que a gente vê algumas diferenças, né? Volto também à questão que eu falei no começo, né? Depois que o rei ele ouve nesses insultos, né, de Rabsaque, né, a lição fala que a Bíblia também, né, que ele se veste de panos, né, de saco, né,
E a gente vê em outras passagens bíblicas, né, outras pessoas se vestindo de pano de saco, e isso simboliza uma profunda angústia, né, uma profunda tristeza, né, humilhação, né, e eles vão, e o rei vai buscar a Deus nesse momento, né, diferente do seu pai, ele vai buscar a Deus, né, e Deus ele dá uma resposta, ele fala para o rei Ezequias, ó, fica tranquilo, fica despreocupado, né, porque eu vou lançar aí um rumor, né, e o rei vai desistir de atacar Judá, né, e depois a gente vê o desenrolar da história, né, que um anjo, irmão, a gente não está falando de uma legião de anjos, não, um anjo passou ali no arraial dos assírios, né, e derrubou quantos, irmãos? Quem lembra? 185 mil soldados. 185 mil, um anjo, irmãos. Então a gente vê o poder, né, que as hostes celestiais ela tem, né, e o Deus a qual nós servimos, esse é o Deus, irmãos. Essa história, ela dá um filme, irmão, dá um filme maravilhoso, né, porque esse é o Deus, irmãos, a quem nós servimos, que nós devemos confiar. Muitas das vezes a gente vacila, né? E a história conta que depois que aqueles soldados acordaram e viram aquela cena, eles fugiram, né? Então o rei, quando tomou a decisão de buscar a Deus, ele tomou a melhor decisão que ele poderia tomar, né? Marco, se me permitindo, o interessante também aqui, que quando Senaqueribe e os seus aliados, eles afrontavam o povo de Deus, na verdade estavam afrontando a quem? O próprio Deus, né? E aqui o que nós vimos na lição aqui, que eu achei muito interessante, que Deus, com a sua infinita misericórdia, né, às vezes no momento que a gente se sente assim, fragilizado, tem momentos que a gente pensa que Deus não está olhando para a gente, na verdade, parece que o tapete sai do teu pé, o mundo sai, a gente sai do chão. Mas sabe o que acontece, queridos? O que aconteceu com o povo de Judá e com o rei Ezequias, acontece com a gente também. Às vezes, quando as coisas estão assim, favoráveis, né, a gente confia em Deus, né, louva a Deus, mas quando as coisas saem do nosso controle, há uma tendência de, como ser humano, frágil, pecador que nós somos, a gente titubear, né, Marco? Perder um pouco da confiança aqui. O que nós vimos que isso não aconteceu, né? O povo de Deus confiou no Deus verdadeiro, e um exército tão fraco, né, não tinha nunca perspectiva disso acontecer, derrotou 185 mil soldados, né? E eles estão me perguntando, isso foi justo que Deus fez? Uma pergunta a vocês, pensar bem, isso foi justo? Em massa morrer 185 mil soldados? O que vocês acham? Não foi só 185 mil soldados, foram a elite do exército da Síria, os mais valentes. Isso, exatamente. E isso fez com que o rei e todo o exército corresse apavorado, porque se os mais fortes, os mais equipados caíram mortos, o que aconteceria com eles? Então a gente percebe o poder do nosso Deus. Aonde ele vai? Ele faz isso por amor aos seus, e ele continuará fazendo. Se nós perguntarmos quem é esse anjo, nós vamos chegar a uma conclusão clara: aquele que tem o poder da vida e tirar a vida, pelo sopro da sua boca, ele fez perecer esse ser que tem. Assim vai ser o futuro. Olha o livro de Isaías como uma profecia tipológica, o livro de Daniel e Apocalipse. O cumprimento profético se daria no tempo do fim, e Deus se levantará para destruir o inimigo, conforme está escrito em Tessalonicenses, com o sopro da sua boca. E nesse dia não vai ser só 185 mil, mas todos aqueles que não fizeram aliança com o Senhor, aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles cairão e morrerão e esperarão. Amém. Obrigado, irmão. O livro Profetas e Reis, ele diz assim, ó: o Deus dos hebreus havia prevalecido sobre a orgulhosa Síria. A honra de Jeová foi vindicada aos olhos das nações vizinhas.
Em Jerusalém, o coração do povo estava cheio de santa alegria. E ele termina aqui a lição de quarta-feira. Eu me lembrei porque eu falei isso aqui lá no começo do trimestre, né? Que fala aqui que o rei Senaqueribe Deus não poderia de maneira nenhuma permitir, né, que ele acabasse, né, com aquela nação, a nação de Judá, porque dali viria quem, irmãos? O próprio Messias, irmãos. Então Deus, ele está no controle, irmãos. Olha só que coisa maravilhosa. Jamais Deus permitiria, né, que Judá perdesse a sua identidade, né? Deus ali, ele preserva, né? E depois que o Senhor arrasou o exército da Síria, o rei Ezequias, ele pede um sinal, né? Ele pede um sinal, diferente do pai, né? No episódio ali do pai, Deus ele oferece a oportunidade para Acais, para que ele provasse a Deus, né? Aqui é o contrário, né? O filho ali, o rei Ezequias, ele pede um sinal a Deus, né? E Deus, então ele faz o que, irmãos? Qual foi o sinal? Qual foi o sinal, irmãos? Retrocedeu o sol quantos graus? 10 graus, irmãos. Isso é só Deus mesmo. É só o Criador do universo, né, irmão? Marco, dava mais ou menos 40 minutos de diferença. Eu fiz essa conta, irmão. Eu gosto de matemática, né? 40 minutos. Porque se a gente for pegar para um relógio, ele dá a volta no ponteiro, são quantos graus, irmãos? São 360 graus, né? 360 graus. Se você for fazer uma regrinha de 3 simples, né? 360 graus, e for 360 graus equivale a quantas horas? O dia são 24 horas, né? Vai dar ali 1.400 e poucos minutos. Aí se você for fazer uma regrinha de 3, que gosta de matemática, se botar 40 minutinhos ali, vai botar ali 10 graus, vai dar exatamente os 40 minutinhos, né? Nossa, é coisa fantástica, é coisa que só o nosso Deus algum poderia fazer isso. E o que eu achei interessante aqui nesse episódio também é que isso trouxe, irmão Manuel, um start, né? Opa dos babilônicos. Porque os babilônicos, eles eram, vamos botar assim, fascinados, né, com essa questão de astrologia. E com certeza essa história, né, esse episódio chegou nos ouvidos dele, né? Então eles foram até o rei Ezequias, né, e ali abre uma janela, né, uma grande oportunidade para o rei testemunhar, né, do único e verdadeiro Deus, né? Mas a gente sabe, né, como o irmão Manuel falou, né, nossa história é de altos e baixos, né? No mesmo momento que o rei Ezequias estava no alto espiritual, né, para levar um tombo, isso é um alerta para nós, irmãos, para levar um tombo, né, muitas das vezes é fácil, irmãos, é um passo para levar um tombo. Então cuidemos, irmãos, para que nós estejamos a cada dia buscando a Deus, né, porque a Bíblia, através aqui do rei Ezequias, nos ensina muito. Mas vamos lá, irmão Nel. Agora, interessante aqui na lição, tem 2 episódios. Em Zacarias, na 3, diz o seguinte: quando Josué estava no templo, nessa visão foi no templo, e tinha um anjo de Deus como um juiz, né? E naquele momento apresenta também o Satanás e começou fazendo acusação, dizendo que Josué não era capaz, né, que as vestes dele estavam sujas. E nesse episódio nós vimos que o anjo de Deus, né, neutralizou o poder do diabo, né? Disse, não, ele é um filho meu, né? E Romanos 8:1 diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Não é verdade? Eu quero dizer para você o seguinte, para cada um de nós lutamos contra o pecado, e nós somos filhos do pecado, essa é a verdade. Nós temos nossos altos e baixos, todos nós acertamos e erramos, mas pense em uma coisa: nunca pense que você é um vencido. Nunca pense que você é um derrotado. Sabe por quê? Porque Cristo está do teu lado, assim como teve com o povo de Judá.
todo o povo de Israel. Eles não tinham armamento de guerra suficiente, mas tinha um Deus que lutava por ele. A lição que nós temos, deixar o Marco resumir, a lição que nós temos é o seguinte: hoje, na tua vida, o que você tem para testemunhar de Deus? Interessante, quando o profeta Isaías chegou para Ezequias, pede um sinal. E o profeta Isaías, Marco, falou assim: olha, vamos que o sol, né, se estenda, né, adianta 10 graus. O que ele falou? Ele disse: não, adiantar 10 graus é fácil, agora retroceder que é difícil. Não foi assim a história? Queridos, eu só quero resumir aqui o seguinte: Deus tem planos e tem metas, né? Deus tem um burilo para lapidar você. Eu não sei qual o burilo de Deus. Talvez seja uma enfermidade, na verdade. Talvez seja um momento difícil da sua vida. Mas entenda que Deus é o Deus do impossível. E aquele milagre, Marco, que foi feito, porque é coisa sobrenatural. E eles entenderam que os deuses dele não tinham esse poder. E vieram até Ezequias. A história é triste, porque um rei que tinha tudo para testemunhar de Deus, mostrou a sua glória, seu arsenal de guerra, os seus olhos, aqueles ungüentos importantes, e esqueceu de testemunhar de Jesus. Hoje também, Deus tem um plano na sua vida, e Ele tem uma forma, e tem um jeito para você testemunhar dele. É nesse episódio que o Manuel está falando aí, que ele mostra, né, tudo ali no reinado dele, que começa ali o cativeiro babilônico, né, que a gente conhece bastante também, né, e vai envolver tempo profético, né, é aqui, irmãos. A lição, eu creio que a lição deva falar mais para frente aí, eu não dei uma olhada não, mas deve falar. Mas tem um outro ponto aqui na lição, importante, no comentário bíblico adventista, que fala o seguinte: olha só, Satanás estava determinado a causar a morte de Ezequias e a queda de Jerusalém. Sem dúvida, ele pensava que se Ezequias estivesse fora do caminho, seus esforços para a reforma cessariam e a queda de Jerusalém poderia acontecer rapidamente. O que essa citação revela sobre a importância de uma boa liderança para o povo de Deus? Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A liderança no campo espiritual, né? Liderança da igreja, ela é um alvo para Satanás, né? Ela é um foco para Satanás, porque Satanás sabia, se conseguisse minar o rei, a nação ia o quê? Ia junto. Nos nossos dias também não é diferente. A nossa liderança também, ela é alvo, né? O chefe de uma família é alvo. Então Satanás, ele é estrategista, ele é inteligente, ele não é burro, irmãos. Muito pelo contrário, não devemos subestimar, porque ele sabia, se ele conseguisse derrubar o rei, né, e aquilo que ele estava tentando fazer, né, ele teria êxito, né, e era uma situação, né, isso que a gente contou aqui, né, que o pai dele, ele na verdade foi ele que criou esse cenário, esse contexto. Mas eu fiquei refletindo essa semana, né? Nós podemos enfrentar crises, irmãos, assim como o rei Ezequias estava enfrentando, ela provocada por outros, ou podemos enfrentar as crises provocadas às vezes por nós mesmos. Mas qual será a nossa atitude, né? Qual será o nosso comportamento diante das crises? Iremos buscar a Deus, como o rei Ezequias buscou, ou iremos buscar o inimigo de Deus, muitas das vezes disfarçado? Como assim buscar o inimigo de Deus, Marcos? Né? Muitas vezes buscamos, mas de forma disfarçada, que nós não conseguimos enxergar. Foi o que o pai dele fez. Ô, irmão, chega até diante das crises, irmãos, a quem nós iremos buscar? O verdadeiro Deus, né? Os falsos deuses,
né, os falsos deuses, né? É mais uma lição que fica para nós, né, irmão Manuel? Exatamente. Interessante, olha só, que quando Deus deu o sinal para Ezequias, do sol, nós entendemos que mais tarde Deus também usou a estrela de Belém, né, para aqueles magos encontrar Jesus. Então nós vimos assim, sempre Deus trabalha de uma forma assim, bem harmoniosa, para que a gente possa entender, né, os planos que Deus tem para cada um de nós, né? E são assim feitos magníficos que ninguém poderia nunca interferir, se não foi Deus que fez, não é verdade? Então Deus tem maneira especial de dar para nós um alerta, né? Tem um ditado assim: se você não sabe onde você está, você também não sabe para onde você vai. Essa é a grande realidade. Se eu hoje não souber aonde eu estou, a quem eu sirvo, se hoje eu não tenho certeza de quem é Deus para mim, eu posso se tornar uma presa fácil do inimigo. Queridos, a Bíblia diz uma passagem que realmente ela tem um grande significado para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o inimigo, ele, naquela propaganda dele, ele tentou colocar na cabeça do povo de Deus que eles não eram capazes, né? Que eles não era suficiente para vencer uma guerra. Mas quem venceu não foi Zedequias. Ele talvez foi um instrumento na mão de Deus. Quem venceu foi o próprio Deus. Amém, irmão. Quanto tempo mais a gente tem, Roberto? 2 minutos? Aqui faz suas considerações, Marinho. Ele considerava a vitória tão certa que mandou esculpir nas paredes de seus palácios a vitória contra Judá. O número do exército de Judá era muito inferior, não tinha 2.000 soldados, não lhe daria esse cavalo para montar, nem 2.000 pudessem montar. Então ele mandou antecipadamente escrever a história para ficar registrada. A conquista dele não só contra nações, mas também contra Judá. E Deus frustrou seus planos, porque ele não ofendeu a Ezequias, ele ofendeu o Deus dos céus, Deus que tem amor pelo seu nome. O seu nome é maravilhoso, e ele diz que ele tem ciúme desse nome, e por amor ao nome dele ele faz isso em favor dos seus. Então precisamos confiar nesse Deus. Amém. Só para terminar, irmãos, aqui na lição fala que o rei Ezequias ele ficou doente, né? Ele ficou doente, e ali ele clama a Deus, e Deus ele vai e realiza ali um milagre, né? Através de um produto ali, né? Natural, né? Não foi isso, irmão? Me ajuda aí, se eu estiver falando abobrinha, né? Foi de uma planta ali, né? Do figo, se eu não me engano, né? E fez ali um plástico ali, como a Bíblia diz, né? Que colocou ali na doença ali, e ele foi curado, e Deus ele concedeu para Ezequias mais quantos anos de vida? 15, né, irmãos? 15. As bênçãos, as oportunidades, né, que Deus nos dá, as bênçãos que Deus nos oferta, né, para que nós possamos glorificar o nome dele. Eu lembro muito desses 15 anos aqui, irmãos. Eu nunca falei isso para ninguém não, mas irmãos vão saber em primeira mão. Quando eu trabalhava, nem para minha família eu falei. Foi uma coisa entre mim e Deus. Como eu estudei isso aqui essa semana, eu vejo a minha memória, né? Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava, não sou tão velho, né? Mas quando eu trabalhava no Silvestre, trabalhei 8 anos lá no Silvestre, lá no Rio. E teve uma vez que minha mãe precisou de fazer uma cirurgia. Foi uma retirada de apêndice, se eu não me engano, né? E, meus pais, graças a Deus, até hoje, nunca precisaram, fora essa vez, né? Nunca precisaram de passar por uma mesa de cirurgia, né? Nem mínimo que seja, nem para tirar uma unha. E eu louvo a Deus por isso, mas nessa vez, né, minha mãe precisou, né? E eu trabalhava lá, eu fiquei meio angustiado, eu lembro que eu estava lendo a Bíblia, né? E caiu nessa parte, né, que Deus concedeu mais 15 anos
ao rei Ezequias, né? E eu pedi a Deus também, Deus, se hoje for o dia, né? Pô, cirurgia que hoje é tão simples, né? Mas eu ali na minha angústia, na minha inocência, eu clamei a Deus, mais 15 anos para minha mãe, né? E Deus, Ele me ouviu muito mais, né? Porque já tem muito mais do que 15 anos, né? Já passou, ainda bem que Deus não me ouviu no pé da letra, né? Ainda bem que Deus não me ouviu o pé da letra, senão Ele ia bater na minha porta, ó, os 15 anos chegaram. Ô Marcos, eu queria fazer uma consideração aqui. Tudo tem um começo e tudo tem um fim. Toda história, por muito pequena que ela seja, ela tem os dois lados. E aqui vem dizer o seguinte, que o restante da história foi o seguinte: o rei Senaqueribe perdeu a guerra, fugiu, foi para a Síria, né? A capital da Síria, Nínive, né? Foi para lá. E quando ele estava adorando o Deus dele, o que aconteceu lá? Um dos seus filhos mataram ele. Está lá no livro de 2 Crônica 32, verso 21. Vocês podem. Queridos, tudo que começa em joelho, termina em pé. Mas tudo que começa em pé, termina de joelho. Prostrado. Que nós possamos, irmãos, a nossa história, não ser história do rei Senaqueribe. Que a nossa história seja, lá em Hebreus 11, que a nossa história seja como os heróis da fé. Lutaram, deram a sua própria vida pelo amor, pelo Evangelho. Eles perderam a vida física, mas têm a vida espiritual. E Paulo diz que não importa aquele que mata o que é malo, não importa aquele que mata a carne, o que importa aquele que não mata o espírito. Nós possamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e ser mais convencedor. Esse é meu desejo de oração. Obrigado, irmão Manel, pela participação. Convidei o irmão Manel aqui para me ajudar na quarta-feira. Ele aceitou de bom grado. Amém. Deus seja agora por mim. Talvez você seja convidado também para algum sábado daqui participando conosco. Tá? Se prepare. Tá? A lição dessa semana vai ser baseada no livro de Isaías, no capítulo 40, irmãos. Histórias fantásticas, irmãos. Não deixe de ler a lição, ler Isaías 40. Vocês vão aprender muito, é a continuação daquilo que a gente está falando, a gente falou hoje. Alguma coisa aí vai acontecer na frente aí. Então estuda essa semana, acorda cedo, né, abre a sua lição, né, e lê ali, dedica ali 20, 30 minutos ali para estudar e depois você vai, né, agir o seu dia, né? É o que eu tenho feito, irmão, realmente tem sido uma bênção. Se eu deixar para depois, irmão, embola tudo. Mas se às vezes eu acordo, está todo mundo dormindo ainda, né? Eu já começo ali, a casa está em silêncio, né? Tem sido uma experiência ótima, irmãos. Então façam isso, irmãos. Isaías 40, tá? A lição número 8 para a semana que vem. Amém. Obrigada, Marquinhos. Irmão Manel. O irmão Manel falou aqui que o que começa de joelhos termina em pé. E com a igreja não é diferente, né? Nós vamos estar aí, ó, os 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Nos anos passados, se fazia os 10 dias de oração e o último dia seria de jejum. Mas nós vamos começar diferente. Sábado nós estaremos aqui nas 10 horas de jejum. E vocês são nossos convidados. Porque eu acredito que cada um aqui tem uma família. Nós queremos nossos familiares no céu junto conosco, não é assim? Amém. Então hoje já se inicia com uma vigília. Ó. Quem vai? Todos podem assistir na sua casa, cada um na sua casa. Vigília online, olha aí, ó, Darleide, Pastor Alice, Pastor Josanã, Gilson Brito. Então não percam, meus queridos, faça o possível para estar assistindo. Eu tenho certeza que vai ser de uma grande bênção. E vocês também estarão recebendo, tá? As famílias aqui, elas estarão recebendo aqui na igreja, elas estarão recebendo na quarta-feira a sua apostila, porque nós vamos dar início na quarta-feira aqui. Então, você quer a sua revista? Venha no curso de quarta. Marquinhos vai estar fazendo a abertura, tá bom? Fica esse aviso aí. Provai e vede, história de hoje, porque estou trazendo as minhas ofertas. Pergunta rápida.
Para onde você deve direcionar o dízimo se você está decepcionado com sua igreja? Marta se fazia a mesma pergunta porque discordava de sua igreja em muitos aspectos. Se você, assim como Marta, não tem certeza do que fazer com o dízimo em situações como essa, te convido para fazer uma viagem no tempo para ouvir o que o rei Davi tem a dizer sobre o assunto. O salmista disse uma vez: ofereça a Deus ações de graça e faça seus votos ao Altíssimo. Salmo 50, 14. Ele também diz: entrarei em tua casa com holocaustos, te pagarei meus votos. Salmo 66, 13. Ok, então quando Davi diz: faça seus votos ao Altíssimo, ele está deixando bem claro que isso é algo entre você e Deus. É um ato de adoração. Portanto, seu dízimo nunca deve ser usado como um método de avaliação para o desempenho da sua igreja. No segundo versículo, quando Davi diz: entrarei em tua casa com holocaustos, ele está mostrando um local específico para onde nosso dízimo deve ir, para a casa do tesouro, sobre a qual já aprendemos em Deuteronômio 12, 2 Crônicas 31, Neemias 10, 12, 13, Malaquias 3, 8, 10. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a sua igreja local é uma extensão da Casa do Tesouro, que é a associação ou missão. E Deus é quem determina como o dízimo deve ser usado para que seja igualmente distribuído no apoio do ministério do Evangelho autorizado ao redor do mundo. Ao devolver o dízimo, peça ao Senhor que o proteja da manipulação de sentimentos humanos e que lhe dê a motivação certa enquanto você participa desse ato de adoração. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Então, mais um momento de adoração. Nós iremos adorar o nosso Deus com nossos dízimos, pactos e oferta. Não se esquecendo que a oferta maior somos nós. Entendeu? Você também na entrada deve ter recebido um papelzinho para colocar seu pedido de oração ou um agradecimento. Você pode colocar aqui na caixinha prata e tenha certeza que a igreja e o ministério responsáveis vão estar orando por você. Tá bom? Nós vamos nos colocar de pé e a oferta vai ser com ordem, né? Sempre vamos fazer sentido horário, tá? Por aqui, todo mundo já conhece. Tudo que há de bom em mim
Vamos orar. Querido bom Deus, te agradecemos porque temos a certeza que a cada dia o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Tivemos agora um momento em que podemos refletir quanto o Senhor é fiel para conosco. Amém. E temos a oportunidade agora também de devolver os dízimos e as ofertas e demonstrar também um pouco da nossa fidelidade a Ti. Amém. Se há alguém que não teve como ofertar nesta manhã, que o Senhor possa estar visitando esta pessoa, visitando esta família, Amém. dando os recursos necessários, dando o pão de cada dia, assim como o Senhor prometeu na Tua palavra, para que em breve ela possa também estar demonstrando essa fidelidade a Ti, através dos dízimos e das ofertas. Nós aqui também vimos momentos em que pessoas do outro lado do mundo estão sendo beneficiadas com pouco que nós ofertamos e dizimamos aqui. Amém. Sabemos que o Senhor com pouco pode fazer muito, Amém. mas o muito sem Ti, nós temos a certeza que é nada. É verdade. Confiamos num Deus que é poderoso Amém. e pode todas as coisas em nossa vida. Amém. Por favor, fortalece a nossa vida espiritual. Amém. Esteja com cada membro, com cada visitante aqui da Igreja do Recanto, e que nós possamos continuar firmes nessa jornada. Amém. É difícil, o inimigo tem tentado atacar de vários lados, de várias formas, mas que nessa sacudidura que está sendo realizada nos últimos tempos, nós possamos permanecer firmes para que, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, a Igreja do Recanto possa estar preparada, os nossos queridos também. Amém. Em nome de Jesus nós oramos nesta hora. Amém. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo e Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Amém. E antes das meninas virem cantar aqui, a Milena e a Letícia, eu quero dar um recadinho para a igreja. Se você conhece alguém que está passando por algum momento difícil e está precisando de uma cesta básica, a Asa ela está disposta, ela está com algumas cestas disponíveis, tá? Para que possa ajudar, porque isso aí tudo foi efeito da doação de vocês. Como nós sempre assistimos nos vídeos, às vezes nós doamos aqui e outras pessoas são abençoadas do outro lado do mundo, né? Ou mesmo aqui no Brasil, na região. Então, vocês doaram e também essa bênção recaiu sobre nós. Então, se você tiver alguma família nesse momento passando por alguma necessidade, a Asa ela se coloca disponível, tá bom? Eu queria falar um pouquinho sobre ontem, sexta-feira, eu estava numa empresa aqui lá do norte. Eu não sou de abrir o portão da empresa, mas chegou um caminhão que abriu o portão para poder ele abrir. Recebeu uma pessoa na rua, uma visita dele, queria deixar um currículo, ele está desempregado, ele tem 2 filhos, um especial. E aí eu estava com uma coisa da igreja, ele perguntou, você é de qual ministério? Aí eu falei, não, eu sou adventista. E ele encheu os olhos d'água e disse, nossa, os seus irmãos estiveram lá na minha casa, semana passada, deixaram uma cesta básica no momento mais difícil que eu precisava. E aquilo me deixou emocionado e ele continua desempregado, passando aperto, acredito. Então, por causa disso, eu lembrei dele e eu acredito que vai ser, eu tenho contato dele, vou fazer um contato com ele e quando ele dar uma cesta, ele acredita que vai ficar muito feliz com a meta.
Louvado seja Deus. Nós somos abençoadas para abençoar outras pessoas. Aqui estão as nossas adolescentes e elas vão fazer esse momento para deleite nosso e honra e glória do nosso Deus. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Bom sábado, irmãos. Primeiramente, queria agradecer aos meninos pelo
o belo louvor aqui apresentado, né? Com a letra tão que dá tanta esperança para a gente saber como que Cristo está do nosso lado em cada momento, né? E Ele se entregou por nós. Que mensagem teve esse louvor também. Irmãos, já tem um tempinho que eu não venho aqui à frente e eu continuo confessando com vocês, toda vez que eu venho aqui à frente é sempre dá aquele nervosismozinho, mas o que eu sempre peço a Deus é que Ele use a minha voz como instrumento e Ele fale através de mim. Irmãos, eu gostaria de convidar vocês nessa manhã que a gente possa abrir nossas Bíblias em João, no capítulo 6, dos versos de 1 a 15. Nós vamos ler alguns textos aqui, tá? João, capítulo 6, do verso de 1 a 14, que nós vamos ler, né? De 1 a 15 não. Mas antes que a gente comece a leitura, a gente gostaria de convidar os irmãos a curvar nosso fronte, mais uma vez pedir a Deus que Ele abra nossas mentes para que nós possamos entender o que Ele tem preparado para nós nessa manhã. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, muitas graças damos, Senhor, porque o Senhor hoje nos concedeu a bênção de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Muitos não puderam vir, Senhor, por alguns motivos pessoais, alguns por saúde, mas pedimos, Senhor, que onde quer que eles estejam, o Senhor possa estar tocando no coração deles, Senhor. Também tem alguns irmãos, Senhor, que não sentiram o desejo de estar na Tua casa, Senhor. Nós te pedimos também que o Senhor possa estar tocando no coração deles, Senhor. E assim eles possam estar sentindo o desejo de estar mais próximo de Ti. Amém. Senhor, acabamos de abrir a Tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos abra nossos corações, nossas mentes, para que possamos compreender a mensagem que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. É o que nós pedimos e agradecemos, por amor de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, João, capítulo 6, a partir do verso 1. O título diz aqui a multiplicação de pães e peixes. Verso 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Verso 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus lhe fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo.
esse fato da multiplicação dos pães, o que foi isso? Foi um milagre. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os milagres. Jesus ali percebeu a necessidade daquela multidão. Alguns estavam ali, a única coisa que tinha comido tinha sido de manhã, já estava anoitecendo. E Jesus, ao olhar para eles, percebeu a necessidade deles. Falou: olha, essas pessoas precisam comer. E chamou o seu discípulo, Filipe, e falou assim: ei, Filipe, o que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Onde nós vamos comprar? Filipe espantou, nem com 200 denários a gente vai conseguir alimentar essa multidão. Um denário era o valor de trabalho de uma pessoa durante um dia. Imagine, teria 200 dias da pessoa trabalhar para dar 200 denários e ainda não daria conta, porque eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E agora? Como que nós vamos alimentar essa turma toda? Jesus fez aquela pergunta ali para ver qual era a reação do discípulo, né? E aí André falou: tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, que era uma das comidas mais simples que tinha, que era a comida de um pescador. E Jesus ali fez um milagre, alimentou mais de 5.000 pessoas, e ainda lhe sobra 12 cestos cheios. As pessoas comeram até não aguentar mais comer. Como Jesus é maravilhoso. Jesus fez um milagre para aquelas pessoas, porque Ele viu a necessidade daquelas pessoas. No relato não conta que a multidão juntou em cima de Jesus: Jesus, a gente está com fome, a gente quer comer. Em nenhum momento no relato faz isso. Jesus olhou para eles. Aquelas pessoas estavam ali com Jesus, estavam tão sedentos de escutar Jesus, de receber ali a cura, que eles não prestaram tanta atenção em se alimentar. Mas Jesus olhou por eles e falou assim: eles estão precisando agora que eu os alimente. Então Jesus intercedeu por eles, fez um milagre para eles, sem que eles pedissem. E ali Jesus os abençoou. Mas Jesus poderia ter dado até, vamos dizer, preparado uma melhor refeição, mas Ele alimentou com simples, porque não era o fato do que eles estavam comendo, mas é para eles perceber a simplicidade do alimento, como Jesus estava nutrindo eles, não só com o alimento físico, mas também com o alimento espiritual. Agora eu gostaria de convidar vocês a abrir em outro texto, que está em Marcos, no capítulo 10. Nós vamos ver outro milagre de Jesus. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Marcos 10, 46. Irmão, nós estudamos esse trecho há poucos dias, quando estava aqui os Calebs, nós estudamos esse texto, mas a palavra de Deus sempre se renova, né? Vamos estudar mais um pouquinho. E o verso 46 começa dizendo: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seu discípulo, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram, então o cego disse:
tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o servo: mestre, eu quero, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Irmãos, o milagre aqui foi diferente. Ele clamou a Jesus. E quando, imagina ali, ele sentado ali, escutou aquele barulho ali, que está vindo aquela multidão, que barulho é esse? Ah, é Jesus que está passando. Ele, opa, é minha chance. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas em volta dele, fica quieto, está fazendo ele passar vergonha. Está vendo que Jesus não vai te dar atenção? E ele pensou ali, é a chance que eu tenho de receber minha bênção. E ele clamou, mas filho de Davi, tenha compaixão de mim. Imagina que ele não gritou só 2 vezes, e ele gritava, e as pessoas falavam, fica quieto, rapaz, ele não vai te atender. E ele gritava mais alto, clamando, porque ele queria receber uma bênção. Ele sabia que Deus tinha uma bênção ali para ele, tinha um milagre dele ali, e ele clamava com todo o vigor que sua voz, a garganta já estava ardendo de tanto gritar. E Jesus ouviu o clamor dele, falou assim: chama ele, traz ele aqui, eu quero abençoar ele. E ele veio até Jesus. Jesus perguntou: filho, o que você quer? Eu quero ver, Senhor. E olha, Jesus na mesma hora, olha, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, ele voltou a enxergar. Irmãos, que bênção! Olha o milagre acontecendo na vida desse homem. E o interessante é que quando Jesus mandou chamar ele, falou assim: ó, chama ele, falar para ele, ó, Jesus está te chamando. Ele ficou enrolando, largou a capa dele, deu um pulo, agora estou indo. Jesus está preparando, tinha preparado uma bênção para ele, ele ia ficar enrolando para receber a bênção dele, irmãos. Ele prontamente foi receber sua bênção. Irmãos, tem mais um relato que eu gostaria de ler com vocês, que está em Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 1. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu já preguei sobre essa história aqui. Eu acho ela incrível. Porque como que os amigos ajudaram aquele homem. E eu gostaria de ler com vocês e depois a gente comenta um pouco. A partir do verso 1 diz o seguinte: e dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Obrigado, Rafael. Verso 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações, por que fala
ele deste modo. Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu Espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Irmãos, aquele homem estava naquela situação, não era de nascença. Foi umas escolhas da vida dele que o levaram a estar naquela situação. Aquele homem, ele sentiu um mal dentro dele, de arrependimento por os erros que ele tinha cometido. E alguns amigos vieram ter com ele. Isso que eu acho interessante. As pessoas, aqueles 4 amigos falaram assim: nós vamos te levar até Jesus, porque aquele homem não tinha condição de ir até Jesus, mas ele encontrou 4 amigos fervorosos e falaram assim: nós vamos te levar até Jesus. E ali, ao chegar onde Jesus estava, eles encontraram o empecilho, que era a multidão, que não deixava eles chegar até Jesus, porque todos queriam estar perto de Jesus. E aqueles homens foram abrir o telhado para levar aquele homem até Jesus. Que amigos são esses, né? Amigos especiais, pessoas que te levam até Jesus. Esses são amigos verdadeiros. Se encontrar um amigo que te leva até Jesus, não larga desse amigo não, que esse amigo é verdadeiro. Pode ficar assim, essa é uma amizade verdadeira. Mas aqueles que te levam para qualquer outra coisa, abre o seu olho, amigo, que esse não é um amigo verdadeiro não, é um colega no máximo. Mas quem te leva até Jesus, igual esses 4 fizeram com aquele paralítico, esse sim é um amigo verdadeiro. E ali, ao descer aquele homem até ali, Jesus viu a fé, e não só aquele homem, o paralítico que tinha, mas como seus 4 amigos que estavam lá de cima olhando, para ver ele recebendo a bênção. Jesus falou: olha, os teus pecados estão perdoados. Jesus falou isso para ele porque ele precisava ouvir isso. Ele se sentia arrependido de todos os erros que ele tinha cometido. E Jesus falou para ele: ó, seus pecados estão perdoados. E ali algumas pessoas olharam com crítica, aquele olhar assim meio de assim, tá achando que é quem? Não falaram, mas pensaram. E Jesus sabe de tudo. Até olhou para eles e falou assim: espera aí, vocês estão achando que é mais fácil eu dizer para ele: levanta, toma a tua cama e vai embora, do que perdoar os seus pecados? É isso que vocês estão achando? É mais fácil? Então, filho, faz o seguinte, estou te mandando agora, junta suas coisas aí e vai para casa. Naquele mesmo instante, aquele homem obedeceu a Jesus, juntou suas coisinhas, sua maca ali que tinha descido, passou no meio da multidão. Nessa hora todo mundo abriu espaço para ele sair. Estava todo mundo assustado, apavorado. Como é que pode? Esse homem agora há pouco estava aí na maca aí, não tinha nem como chegar aqui, agora está saindo andando. E as pessoas se afastaram, maravilhadas, sem entender, e foram embora. Irmãos, nós vimos aqui 3 tipos de milagres. Jesus fez muitos mais milagres. Se eu fosse falar, a gente fosse conversar aqui sobre todos os milagres de Jesus, nós ia ficar aqui muito tempo conversando. Porque Jesus é maravilhoso. Ele fez coisas grandiosas. Nós, quando chegarmos ao céu, nós ainda vamos saber de muitos outros milagres que ele realizou e que não estão relatados aqui na Bíblia. Tão
maravilhoso que Ele é. Mas aqui nós podemos ver uma situação em que Jesus já olhou para as pessoas, sentiu a necessidade dela e já abençoou. Na outra situação, Bartimeu teve que clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus atendeu ao seu clamor. E na última aqui que a gente leu, foi como nós temos aqui a oração intercessória, aqui foi a ajuda intercessória dos seus amigos, pessoas que intercederam por ele, assim: Senhor, ó, nós trouxemos esse homem aqui porque ele está precisando de uma bênção. E ali Jesus o abençoou. Irmãos, quantos milagres Jesus tem feito em nossas vidas, e muitas vezes nós não damos a mínima os milagres que Jesus tem feito por nós. Irmãos, quantos de nós hoje, se Jesus não tivesse abençoado, não estaríamos aqui? Nós podemos dizer que nós somos muito abençoados. Muitos de nós aqui, apesar da epidemia que está aí, não pegamos esse coronavírus. Outros já pegaram e já se recuperaram. Estão aqui hoje também. Isso não é um milagre que Deus tem feito por nós? Amém. Quantas outras coisas Ele tem feito por nós? Eu, por exemplo, uma vez quando eu era criança, saí andando, eu morava em nossa cidade, saí andando no quintal, devia ter uns 3 ou 4 anos, pisei na tampa do poço. A tampa estava mal encaixada, cedeu e eu caí. O milagre, a tampa girou e me prendeu. E eu não caí dentro do poço, porque do jeito que ela virou, se eu tivesse caído dentro do poço, minha mãe não teria me achado. Quando me achasse, eu já não estaria mais com vida. E ali eu fiquei preso com a tampa de cimento por cima de mim, pedindo socorro, mamãe. E aí, é um milagre ou não é? Irmãos, há uns 7 anos atrás, eu tinha um sábado pela manhã, eu saí da igreja de Vila Verde para levar um convite na igreja de Barra, para o FEMUCRES. Levei o convite e na volta me entra um carro na minha frente, me atravessa na frente. Irmãos, você vê esse estrago que ficou no carro, vocês iam falar assim: esse homem está todo quebrado. E graças a Deus, mais um milagre na minha vida. Eu tive alguns arranhões, somente. Estava bem. Quando eu fiquei ligando para um monte de gente, estava todo mundo na igreja, ninguém me atendia. Eu liguei para minha mãe, só que eu não falei para ela o que tinha acontecido. Pedi para falar com um primo meu e pedi ele para me buscar lá na UPA, lá em Unamar. Minha mãe desconfiou da moto, perguntou ao meu primo o que tinha acontecido, e meu primo falou que tinha sofrido um acidente, mas que estava bem. Aí a polícia foi me buscar lá na UPA, e quando eu desci da viatura da polícia, com a camisa cortada, pendurada aqui, um tênis na mão, um capacete na outra, calça dobrada, pé em cima, andando, minha mãe olhou para mim e falou assim: ué, só isso? Eu falei assim: pô, você queria mais, mãe? Mas não, foi um milagre de Deus na minha vida. Eu acabei com a lateral do carro toda. E eu só tive um leve arranhão, um pouco na mão, no ombro, a perna, um ralado. Irmãos, é milagre de Deus na minha vida. Amém. E eu acredito que se eu for dar oportunidade para todo mundo, que todo mundo vai ter uma história aqui para contar. Mas, irmãos, nosso milagre acontece todo dia na nossa vida, quando Deus nos dá a oportunidade de levantar a cada manhã. Cada manhã é um milagre na nossa vida que Deus nos concede. O ato de respirar é um milagre de Deus na nossa vida. Um boneco de barro que Deus modelou ali,
ao Ele soprar seu fôlego de vida, passou a ser vivente, passou a respirar. Gente, milagre na nossa vida. Quando, às vezes, a pessoa está numa situação crítica no hospital, o médico não tem mais o que fazer, ele vem dar notícia às vezes para a família, o que ele fala? Só um milagre. A maioria das pessoas vê o milagre como uma coisa sem explicação. É sem explicação, é um milagre. Mas eu vou dizer para vocês, milagre é Deus intercedendo na nossa vida a cada dia. Irmãos, que possamos a cada dia estar agradecendo mais a Deus pelo milagre de cada dia que Ele faz por nós. Não só as coisas grandes, como alguns milagres que a gente leu aqui, as coisas fabulosas, como a proteção de um acidente, uma cura incrível, mas temos que agradecer a Deus pelos pequenos milagres na nossa vida. Deus todo dia prepara bênçãos na nossa vida, e nós muitas vezes, por não agradecer a Deus, estamos perdendo as bênçãos que Deus tem para nós. Às vezes temos que clamar a Deus: Senhor, por favor, me abençoa. Mas também tem aquelas bênçãos que Ele olha e fala assim: vou abençoar meu filho hoje, não vou deixar faltar o pão na mesa dele, e ainda vai sobrar o alimento na mesa dele para que ele possa abençoar outro. Deus tem preparado um milagre para cada um de nós. Amém. E possamos cada dia estar prontos para receber o milagre que Deus tem para nós, e que possamos sempre estar dispostos a agradecer o milagre que Ele faz na nossa vida. Amém. Irmãos, para terminar, eu pedi o Wilson para puxar um louvor ali. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas se vocês não conhecem, nós vamos aprender junto. Vai ter a letra, e que a gente possa, vamos nos colocar de pé e observar a letra desse louvor. Com você eu entendi que o que eu tenho não constrói quem eu sou, quem serei. No deserto aprendi que tu pode estar ali, mudando minha fé, dizendo quem tu és. E as lágrimas que deixei pelo chão que tropecei me fizeram entender que o milagre estava aqui. Meu milagre sou eu, de pé mais um dia, olhar na janela, o dia chegando, o sol a brilhar, e acreditar que em mais um dia misericórdia sobre minha mesa vou encontrar. E as lágrimas que deixei pelo chão que tropecei me fizeram entender que o milagre estava aqui. Meu milagre sou eu, de pé mais um dia, olhar na janela, o dia chegando, o sol a brilhar, e acreditar que
janela, o dia chegando, o sol a brilhar. E acreditar que em mais um dia misericórdia sobre a minha mesa vou encontrar. Misericórdia sobre a minha mesa vou encontrar. Amém. Se por acaso você achou que Deus nunca fez um milagre na sua vida, já pense que só de levantar de manhã já é um milagre enorme que Deus está fazendo na sua vida. Irmãos, vamos orar. Grandioso Deus e Pai, Senhor, te damos graça por tudo que tem feito por nós. Muitas vezes, Senhor, não observamos como o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Mas nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer pelo milagre que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. Amém. Não somos merecedores, Senhor, mas mesmo assim o Senhor prepara milagres maravilhosos para nós, Senhor. E te pedimos, Senhor, que continue nos abençoando, assim como o Senhor tem feito até agora, Senhor. Amém. E que possamos a cada dia estar dando testemunho dos milagres que o Senhor faz na nossa vida, para que aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, possam te conhecer através das maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, e assim mostrar a todos por aí que o Senhor é maravilhoso e que ama a todos e que quer fazer milagres também na vida deles, Senhor. E assim possamos todos, muito em breve, estar indo morar contigo no céu. Amém. Esse é o nosso pedido e nosso agradecimento nessa manhã. Amém. 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 Obrigada. E a igreja sinta-se abraçada pelo protocolo. O Magno não estará à porta, mas todos sintam-se abraçados, tá? Vamos. Jesus.